E aí, galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom, galera, vamos dar continuidade aí às operações entre frações. Hoje nós vamos falar sobre multiplicação e divisão. Bom, dados duas ou mais frações, para calcular a multiplicação entre elas, não importa, nesse caso da multiplicação, se os denominadores são iguais ou diferentes. Então, se eu tenho uma fração 2/3 e eu estou multiplicando por outra fração 4/5, observe que aqui é diferente, ó. Os denominadores são diferentes. No entanto, se eles fossem iguais, não ia alterar o processo. O que é que acontece? Multiplico simplesmente numerador com numerador, ou seja, 2 vezes 4 é 8, e denominador com denominador, 3 vezes 5 é 15. Se esses denominadores fossem os mesmos, observe o que aqui ia acontecer. Então, se eu tenho 2/3 que multiplica 4/3, o processo seria o mesmo. Eu ia fazer 2 vezes 4, 8, e 3 vezes 3, 9. Tranquilo? Observe ao final, sempre que você efetuar uma multiplicação ou uma soma ou subtração, seja qual for a operação entre duas frações, observe a fração resultante. Se essa fração se o numerador e o denominador possuem MDC igual a 1, ou seja, se eles não têm múltiplos comuns, se eles não têm uma fração irredutível. Tranquilo? Sempre observe isso, porque muitas vezes a questão coloca apenas frações irredutíveis como resultado. Tranquilo? Aí acontece de você chegar na resposta e não ser a que você está esperando, pois a fração que você encontrou é uma fração equivalente àquela que você precisa. Beleza? Então é fundamental sempre manter a resposta, a última fração encontrada, como sendo uma fração irredutível. Tranquilo? Vamos agora para a divisão. Calcular a divisão entre duas frações, o que é que acontece? Se eu tenho aqui uma fração 1/2, 2/3, e eu vou dividir essa fração por 4/5. Como é que eu faço isso? Bom, eu repito a primeira fração, que no caso aqui é 2/3. Repeti a primeira. E eu multiplico pelo inverso da segunda, que no caso aqui é 4/5. Então vai ficar o seguinte, ó. 4/5 vai ficar 5/4. Eu inverti a segunda fração. Observe, quem era numerador se transformou em denominador, e quem era denominador se transformou em numerador. Após fazer essa inversão, agora nós temos aqui uma multiplicação. E na multiplicação, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então fica 2 vezes 5 é 10, e 3 vezes 4 é 12. Observe que 10 e 12 possuem múltiplos comuns. Então, o MDC entre eles não é 1, é maior que 1. Logo, eu preciso fazer uma simplificação para encontrar a fração equivalente que seja irredutível. Então, se eu dividir por 2, o que é que eu vou encontrar? 10 dividido para 2 é 5, e 12 dividido para 2 é 6. Essa fração aqui, ela é irredutível. Por que ela é irredutível? Pois o numerador e o denominador não possuem múltiplos em comum, com exceção do 1, né? A gente não conta o 1 por quê? Porque o 1 ele é divisor universal, não é isso? Ou seja, o MDC entre esses dois caras aí é 1. Sempre que isso acontecer, nós dizemos que essa fração ela é irredutível. Beleza? Bom, galerinha, foi isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu.